Então, vamos lá para a propriedade distributiva. A gente tem, por exemplo, aqui esse 3 que multiplica 5 mais 2. Então, o primeiro jeito de resolver, 3 vezes, aí eu faço parênteses. 5 mais 2, 7. 3 vezes 7, 21. Beleza, segunda fórmula, agora pela distributiva. No lugar de somar esse parênteses, eu vou multiplicar primeiro e depois eu somo. Então, o que eu vou fazer? 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. 3 vezes 5 dá 15. Mais 3 vezes 2 dá 6. 15 mais 6 também deu 21. E aí, nós teríamos a nossa distributiva, tá? Essas seriam as propriedades da multiplicação. Agora, vamos para a nossa divisão. Divisão é uma operação que pode envolver a ideia de distribuição equitativa. O que é isso? Eu vou dividir em partes iguais, tá? E aí, a gente vai ter alguns casos que vai sobrar um resto e alguns casos que não vai sobrar um resto. Por exemplo, se eu pego o número 20 e eu quero dividir por 4, o que eu vou pensar? Eu tenho 20 unidades e vou dividir para 4 pessoas. Quanto que vai dar cada um? Então, ó, 20 dividido por 4 é 5. Por quê? 5 vezes 4 é 20. Então, a gente vem com o sinal contrário. 20 menos 20 deu 0. Então, aqui a gente não tem um resto, ok? Outro exemplo aqui. 13 dividido por 4. 13 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. E a gente passa com o sinalzinho de menos aqui. 13 menos 12, sobrou 1. Qual que é a diferença dessas duas operações? Aqui é uma divisão exata. Exata porque não sobrou nada. Aqui é uma divisão não exata, porque sobrou um restinho. E tem nomes? Tem. Nós temos aqui esse, que é o nosso dividendo. Nós temos esse, que é o nosso divisor. Nós temos esse, que é o quociente. E nós temos esse, que é o nosso resto. Tá? Então, ó, mesma coisa aqui. Dividendo. Divisor. Quociente. E resto. Vamos pegar um número maior, só para vocês poderem ver. Vou pegar o número 128 e vou dividir por 3. Então, como que eu faço essa divisão? Eu vou pensar, 1 divide por 3? Não. Então, vou para o próximo. 12 divide por 3? Sim. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3, 12. E aí, a gente vai subtrair. 12 menos 12 deu 0. Então, eliminei tudo aqui. Venho para o próximo número, que é o 8. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6 vai sobrar 2. Ok? Então, nós temos aqui nessa operação um quociente que foi o 42 e um resto que foi o 2. Lembra sempre que o resto tem que ser sempre menor que o nosso divisor, tá? Ele não pode ser maior. Se aparecer um resto maior que o divisor, é porque aqui você colocou um valor errado. Tem que ser o próximo número natural, ok? Isso seria da nossa divisão. Bem tranquila também. E agora, por último, nós vamos para a nossa potenciação. Então, vamos lá para a nossa potenciação, que é a nossa última de hoje. Potenciação.
Quando a gente fala em potência, a gente vai pensar em forma de reduzir a escrita da multiplicação do mesmo número. Então, como assim? Se eu quero escrever 2 vezes 2 vezes 2, tá desse jeito. Como eu posso escrever isso numa forma menor, reduzida? Eu vou pegar esse número que está repetindo, que é o nosso 2, e vou colocar elevado a quantas vezes ele apareceu. Então, apareceu 1, 2, 3. Elevado a 3, tá? Então, o que a gente vai ter aqui dentro da potência? Esse 2 é a nossa base. Esse número aqui é nosso expoente. E o que der aqui de resultado vai ser a nossa potência. No caso aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse 8 é a nossa potência, tá? Quando a gente tem uma potência elevado a 2, então, por exemplo, eu tenho aqui 5 elevado a 2. Esse expoente 2, nós costumamos chamá-lo de quadrado. Então, é elevado ao quadrado. Quando eu tenho elevado a 3, esse expoente 3, ele dá a leitura de elevado ao cubo. Ai, meu Deus, como que resolve isso então? Se eu tenho aqui, por exemplo, o 5 elevado ao quadrado, como que eu vou resolver? Eu vou pensar, qual que é a minha base? O 5, que é o número grandão. Eu vou repetir ele quantas vezes? Quantas vezes tem aqui em cima? 2. Então, eu vou fazer 5 vezes 5, que é 25. Se eu quiser o 5 elevado ao cubo, quem é minha base? O 5. Ele vai repetir quantas vezes? 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Seria assim que a gente vai resolver essas potências aqui. Outro detalhe. Nós temos as potências de base 10, que é muito importante aqui, que é um jeito rápido para poder resolver. O que muda na potência de base 10? Ela é mais fácil de resolver. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 ao quadrado, um jeito de escrever, eu posso vir e escrever o 10 duas vezes. 10 vezes 10, 100. Ok? 10 elevado à quarta potência. Eu poderia escrever 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E aí, eu iria fazer o resultado, que vai dar 10.000. Tá, mas tem um jeito mais rápido de fazer potência de base 10? Tem. O que eu faço para resolver uma potência de base 10? Escreve o número 1 e olha aqui, que número que está elevado? Quantas vezes eu tenho que repetir esse 10? Não é 6 vezes? Escreve 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho. 10 elevado a 6, 1 milhão. Olha aqui no elevado a 4. Coloquei o número 1 e completei com 1, 2, 3, 4 zeros. Elevado a 2, que é o nosso quadrado, o número 1 com 2 zeros. 10 elevado ao cubo, como que eu vou fazer? Número 1 com 3 zeros, tá? Então, para facilitar para vocês, para ficar bem mais fácil. E se eu tiver o 10 elevado a 1? O número 1 com quantos zeros? 1. Prontinho. E aí fica a nossa aula de hoje com todo o conteúdo que a gente precisa aqui para o nosso PET. Um detalhe. Nós temos uma regrinha sobre a ordem das operações, tá?
Então, o que a gente resolve primeiro? Nós temos aqui parêntese. Nós temos aqui nosso colchete. Temos nossa chave. Tá? Nós temos esses símbolos aqui. E aí, nós temos ordem para poder resolver isso. Qual a ordem disso? Esse daqui, primeiro parênteses, segundo colchete, terceiro chave. Então, para quem quiser guardar, guarda assim, pá, colcha. Tá? Parêntese, colchete e chaves. E nós temos outra ordem das operações, que a gente chama de pendas. E qual é a ordem? Primeiro é o parêntese. Segundo é o expoente, que é a nossa potência. Então, vou pôr aqui, ó. Terceiro, multiplicação. Em quarto, divisão. Em quinto, adição. E em sexto, subtração. Tá? Então, essa é a nossa ordem das operações. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Que vai ajudar vocês lá na questão 10, que vai ter umas expressões numéricas. Então, a gente tem a ordem certinha para resolver. Ok? Espero vocês na próxima aula. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa me manda aí. Tchauzinho, gente!